Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje que nós vamos meditar é Mateus capítulo 13, versículos 24 até ao 30. Amém? Que diz o seguinte: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, igreja? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, essa parábola, ela é uma parábola muito interessante, né? Muito interessante porque o Senhor aqui, ele esclarece como é que deve ser, né, a vivência do homem na vida de um modo geral, né? Na igreja, né? Na igreja, a convivência do homem, de um modo geral, de todos tantos quantos frequentam as verdadeiras igrejas de Cristo, né? Então o Senhor aqui nos instrui como nós devemos proceder para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, Pai. A boa semente e o joio. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que há uma semeadura da má semente de Satanás paralela à da palavra de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os fiéis do reino. Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus para se contraporem à verdade divina e promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Cristo falou, noutra ocasião, de um grande logro entre seu povo por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres. Este fato da coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus, na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Para outras parábolas que enfatizam a atual condição da mistura de crentes e descrentes, crescendo juntos. No tocante ao crescerem juntos, os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás, disfarçados como crentes, consideremos os 3 pontos a seguir. Os crentes não devem jamais procurar desarraigar, isto é, derrotar pela força ou exterminar os maus aqui no mundo. Os anjos farão isso no final dos tempos. A parábola supra
não contradiz as instruções bíblicas vistas noutras passagens que ordenam a igreja a disciplinar os membros que pecam ou a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Deus e seus anjos farão a separação final. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os crentes fiéis devem sempre vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrando coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. De muitas maneiras, os tais apresentam-se como verdadeiros filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus e seus anjos farão a separação final. Então, irmãos, nós vejamos que, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? A convivência entre os verdadeiros crentes na igreja, né? E os falsos crentes, né? Nós, muitas vezes, no nosso intento, na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso coração, né? Os membros olham um ou outro membro ali na igreja que não está vivendo em concernência com a palavra de Deus, né? É um crente desconcertado no meio dos outros, né? E então aqueles crentes que estão andando corretamente, de acordo com a palavra de Deus, muitas vezes se indignam e querem que o pastor pune aqueles falsos crentes, né? Aqueles crentes que se diz crentes, mas não convertidos, né? Quer que eles sejam punidos porque eles não ajudam no crescimento da igreja, eles não ajudam na santificação da igreja, eles não ajudam na edificação da igreja, né? E o Senhor nos pede aqui para que nós tenhamos tolerância com esse tipo de pessoa, né? Para que essas pessoas, elas é um mal necessário dentro da igreja, eles estão ali para contrapor o povo de Deus, né? Eles foram implantados pelo inimigo, pelo maligno, e Deus nos proíbe de arrancar esses crentes da igreja na marra, no peito, na força, né? O próprio Senhor Deus diz, né, que não seja por força nem por violência, né? Então ele nos proíbe, nos instrui para que nós tenhamos calma, tenhamos fé, tenhamos bom ânimo, tenhamos paciência e convivamos com esses maus crentes na igreja, né? Com paciência, com harmonia dentro da igreja, para que no final da colheita, né, o reino de Deus que é chegado para nós, irmãos, né, é a igreja. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é o reino de Deus, né? E o campo do agricultor, né, que foi semeado a má semente, é o mundo, que foi semeado o joio no meio do trigo, né? Foi o inimigo que semeou, que plantou, né? E o dono do mundo, o dono do campo, é o Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo, né? E os trabalhadores que irão separar, né? Que vão colher primeiro o joio e fazer os feixes, os molhos de joio, né? Para ser lançado no fogo, né? Quando chegar a ceifa, né? Esses trabalhadores são os anjos do Senhor, né? São eles que vão fazer a colheita dos maus crentes, dos crentes, dos falsos mestres, dos falsos profetas, de todo homem, de toda mulher que vive na igreja como verdadeiro crente, mas são verdadeiros escândalos na obra de Deus, né? Não concordam com a boa doutrina, com a doutrina de santificação, né? Não concorda que haja paz, que haja harmonia, que haja prosperidade. Está o tempo todo com dissensão dentro da igreja, né? Esse tipo de crente, né, são os maus crentes, os crentes não convertidos, né? Cristo, na sua vinda, né, vai mandar na colheita, na ceifa, né? Vai mandar que os seus anjos
colham primeiro esses maus crentes, esses crentes não convertidos, que o tempo todo causa escândalo na igreja, que não concorda com a sã doutrina, que não vive em santificação, que é problema na igreja, que traz contenda, traz tititi, traz disse-me-disse, né? Esse foi plantado pelo maligno dentro da igreja, né? Então os anjos vão colher, separar primeiro essas pessoas, vai amarrá-los, enfeixá-los para ser lançado no fogo do inferno, onde o fogo nunca morre, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Serão transformados num bicho horrendo, um bicho horrível, com a aparência de Satanás, né? E vão ser lançados no fogo, no lago do fogo do inferno, juntamente com Satanás, né? Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E então depois serão colhido o trigo, né? O trigo são os crentes verdadeiros, crentes fiéis e verdadeiros, que andam segundo a palavra de Deus, que andam segundo a doutrina da palavra do Senhor, que obedecem os seus pastores, que vivem em perfeita comunhão com a igreja e com os irmãos, que é tolerante, que é paciente, né, que procura viver em paz, mesmo quando provocado, ele não revida, como diz a palavra de Deus, vigiai e orai para que vos não caia em tentação. Então ele evita os escândalos, ele evita tudo aquilo que não presta, ele evita tudo aquilo que traz dissensão na igreja, ele evita tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, né? Esse é o crente fiel e verdadeiro, que é considerado o trigo na igreja, né? Este é o trigo que o Senhor mandará após a colheita dos maus crentes, a colheita do que aqui Jesus simboliza como joio. Os maus crentes na igreja é tido como joio, né? Que cresce no meio do trigo, semente semeada pelo maligno, que cresceu junto, que não pode ser arrancada. E vocês vejam que é tão verdade isso, porque quando nasce um pé de praga junto com um pé de planta, né, que nós plantamos, a gente evita arrancar, porque você vai arrancar aquele pé de praga que está no pé daquela planta boa que você plantou e semeou e espera colher e desfrutar daquilo, ele arranca junto, ele alói junto. Então Deus não permite que tire os maus crentes do meio dos bons crentes até que chegue o dia da colheita, que é a vinda do Senhor. Deixa ele quieto aí, deixa conviver aí, deixa ela quieto, deixa conviver aí, né? Quem sabe ele arrepende e ainda converta, mas se não se converter, ele está destinado a ser queimado no fogo do inferno no dia da colheita. Os anjos virão, arrancarão o joio do meio do trigo, enfeixarão e lançarão no fogo do inferno junto com Satanás e os seus seguidores, né? E aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E o trigo, que é os bons crentes, os crentes fiéis e verdadeiros, serão colhidos e colocados no celeiro do Senhor, onde iremos viver uma vida eterna de gozo, paz e alegria, de forma extraordinária, como nunca imaginamos na nossa vida, né? Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não escutou e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado para os que o amam. Então este será o nosso troféu, o nosso galardão e a nossa vida eterna juntamente com Cristo Jesus. Vai ser realmente maravilhoso, coisa extraordinária como nunca visto. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, fica todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja